20 de novembro é o Dia da Consciência Negra no Brasil, instituída pela Lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011. A palavra consciência remete à percepção, conhecimento, entendimento de onde se está inserido. Consciência é um chamado para não omissão, um convite para entendermos nossa história, seus impactos e participarmos ativamente da mudança da nossa realidade. Em um país onde mais de 50% da população é preta ou parda, ainda temos 44% dessas pessoas vivendo sem ao menos um serviço básico, sendo o principal alvo de homicídios, 3 vezes mais do que a população branca, e ocupando menos de 30% dos cargos gerenciais, recebendo até 56% menos salário do que uma pessoa branca, que é o caso das mulheres pretas. Isso precisa nos incomodar, a todos nós. Eu preciso compartilhar uma coisa com vocês. Eu fiz uma pesquisa informal no meu Instagram com o público que me acompanha por lá. E queria trazer alguns insights dessa pesquisa. Quase 58% das pessoas que me acompanham se consideram brancas. 78% dessas pessoas estão no Sudeste e no Sul. E 40% dessas pessoas não sabem o significado da data do dia 20/11. Então, para falar sobre racismo e como nós podemos ser antirracistas na prática do dia a dia do trabalho, eu tenho 2 convidadas muito especiais. A Érica Ribeiro, profissional de RH, psicóloga, palestrante de temas de carreira e diversidade, e a Raida Rufino, empreendedora, CEO da agência Sofi, mentora de mulheres e pessoas pretas. Muito obrigada pelo convite, aceito de vocês e sejam muito bem-vindas. Paula, eu que gostaria de agradecer pelo convite. Eu falei esses dias no meu Instagram que esse é o podcast que eu mais estou ouvindo. Então, é uma honra estar aqui e muito obrigada também pela escolha da temática. A gente vai falar em algum momento sobre a importância das pessoas brancas no combate ao racismo e a escolha do seu tema foi necessário para a gente. Estou muito feliz com o convite, né? Olá a todas, a todos e a todes. Eu sou a Érica, como a Paula mesmo apresentou. É um prazer estar aqui, conhecendo a Raida também. E nós precisamos de todos nessa luta contra o racismo, né? Nós iremos falar sobre isso. A gente precisa de todos nessa luta, porque o racismo mata. E muito especial mulheres pretas e retintas. Então, é um prazer estar aqui, o coração se enche de alegria quando a gente pode contar, quando a gente pode refletir sobre a nossa história, porque essa é a minha história. Então, é muito gostoso receber um convite para falar sobre a minha história. Então, é isso. Raida, não te falei que Para quem perdeu o bastidor, gente, rapidamente, eu preciso contar para vocês que um dos empregos que eu tive, quem contratou foi a Érica. E a Érica, ela fala bonito, ela fala doce, ela é acolhedora. Menina, ela fazia os candidatos chorarem. Foi a primeira recrutadora que eu conheci que fazia o candidato chorar de emoção. De tão maravilhosa que ela é, gente. E a Raida, meu Deus, ela é igualmente maravilhosa, de uma força, de uma potência, porque acho que até vale a gente trazer isso, né, Raida? Tua agência, ela contrata, antes até dos temas, ela contrata só mulheres, né? E em um mercado que é muito dominado por homens. Como que foi isso? Até conta um pouquinho pra gente. Legal. Eu tenho 7 anos que eu empreendo. E aí, há 3 anos atrás, a gente teve uma mudança de marca e aí surgiu a Sofi, que tem como propósito aumentar a nossa representatividade feminina no mercado de comunicação e marketing, que, na verdade, Paulo, tem muita mulher, porém, exato, não nas cadeiras criativas e nem de liderança. Então, esse é o nosso propósito. Aumentar a nossa participação lá. E, enfim, hoje somos 52 mulheres na Sofi. É uma marca que me orgulha muito, formada por várias. Nossa, isso já me arrepiou, porque eu fico pensando, é tão difícil empreender, imagina liderando um time de 50 pessoas. Muito bom. Gente, eu tenho a primeira pergunta, eu acho que ela é uma pergunta polêmica, mas vamos lá. Eu sinto que existe um tabu, gente, um bloqueio na discussão desse tema quando nós não nos assumimos racistas.
eu tenho para mim hoje, depois de muita coisa que eu já fui consumindo, que todos nós temos um quê, alguma coisa de racista. Eu posso afirmar isso ou é uma afirmação equivocada? O que vocês acham? Paula, na minha opinião, sim. Todos nós somos. Eu trouxe uma frase do Pequeno Manual Antirracista. É a minha primeira dica assim, de leitura fundamental para os nossos ouvintes. E no livro, a Djamila Ribeiro fala o seguinte: é impossível não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista. E está em nós e devemos lutar contra. Então, eu costumo brincar que se você não é um extraterrestre, foi criado em outro planeta e caiu aqui agora, você é racista porque faz parte do que a gente fala bastante sobre o racismo estrutural. Então, estar na nossa sociedade é algo que a gente precisa lutar contra. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é falar sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui. E importante quando você traz os dados no início sobre o perfil do nosso ouvinte. Então, entendendo que o perfil é predominantemente sul, sudeste, pessoas brancas, me chocou o percentual de mais de 40% não sabem da importância da data, né? Então, vamos falar sobre isso. Mas ainda a gente pode entender que, de fato, quem nos ouve precisa saber sobre esse assunto e falar sobre. E você sabe que uma coisa que me veio muito à mente quando eu fiz uma pesquisa do público, eu já tinha esse sentimento de que meu conteúdo ele atinge mais pessoas brancas. E eu sempre me questionei, bom, tem a ver com o perfil que eu atendo, né? Que são pessoas que geralmente estão em grandes centros, em médias e grandes empresas, mas acima de tudo, gente, é o reflexo das organizações. Mas por que a gente tem uma maioria branca num país que tem uma maioria preta e parda, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre... Talvez isso seja um reflexo das empresas que a gente tem. Mas, enfim, Érica, você também concorda? Você acha que a gente pode partir desse lugar de reconhecimento de que nós somos racistas? Na realidade, eu penso também que nosso país ele foi constituído de uma forma extremamente violenta. Pense, né? Se a gente conta a história de uma forma muito básica. Nós estávamos lá no continente africano, que hoje a gente entende que é um continente. Olha que bênção, olha que belezinha. Então, nós estávamos lá no continente africano, nossos antepassados foram trazidos para cá, somos escravizados, fomos pessoas que foram... O nosso corpo foi marginalizado, né? Muita dor, sem contar... ninguém olhou para a nossa subjetividade, para a nossa dor, para aquilo que nós deixamos, né? Eu sempre penso o seguinte, eu fico imaginando as pessoas no Quilombo, né? Lá no Quilombo, né? Salve Zumbi, 20 de novembro. Como que elas se constituíam enquanto pessoas amorosas, né? Então, eu amo hoje e amanhã o meu companheiro não está. Como que fica a minha psique enquanto essa pessoa preta, escravizada? Então, nosso contexto histórico é um contexto histórico de muita dor, de muita luta. Sim, há muita resistência? Claro que sim. Só que, por muito tempo, nesse processo de escravização, a Lei Áurea tem 132 anos. Olha que doideira, gente. Isso não existe. Aliás, isso existe. Então, faz muito pouco tempo que nós falamos sobre racismo, sobre a dor do povo preto. Faz muito pouco tempo que a gente consegue falar abertamente sobre isso, né? Então, nós, dentro da nossa cadeia, dentro da nossa dinâmica, o racismo foi... sempre houve o racismo recreativo, as piadas, a objetificação do corpo, a gente não tratava as pessoas pelo nome, sim, por apelido, a mídia reforça a questão, o racismo, né, com as suas modelos, com os seus galãs, né, o corpo do homem preto totalmente objetificado. Então, assim,
como aquilo que a Raida comentou, né? Nós somos um país que é racista. A nossa sociedade, ela é uma sociedade racista. Então, automaticamente, eu estou inserida nesse contexto. Então, sim, eu sou uma pessoa, todos nós somos pessoas racistas, que olhamos para a cor do outro e subjugamos. Olhamos para a cor do outro e temos dúvida. Olhamos para a cor do outro, para a cor da pele do outro e pensamos que talvez ele não esteja apto para. Né? Então, sim, infelizmente sim. É com pesar, mas sim. E só complementando, uma coisa muito importante que a Érica falou, porque existe aquele racista, abertamente racista, né, que levanta a bandeira do racista, que faz e não é nem piada sutil, não, que é violento, que é agressivo. Recentemente, voltando de viagem, eu estava conversando com a motorista de aplicativo, ela falou assim, Raida, meu pai me ensinou, ela é uma mulher branca do Paraná, e ela disse, meu pai me ensinou a não sentar do lado de negros, a se chegar algum, a me afastar disso. A gente está falando da criação dela, que tem muito poucos anos. Né? Então, existe o abertamente racista. Sim, eu considero a pessoa preta perigosa, inferior, enfim. Mas a gente nem está falando sobre isso ainda. Né? Existe uma parcela muito grande dentro da sociedade, como dissemos todos nós, que fazemos exatamente o movimento que a Érica disse. Olhamos para a cor da pele e duvidamos da capacidade... E, enfim, né? Aí entra as sutilezas que a gente pode falar melhor. E daí, amadas e turma, eu penso que a gente precisa fazer a seguinte pergunta. Eu, você, todo mundo. Tá. Talvez aquela pessoa, a pessoa que esteja nos escutando, talvez ela não se considere uma pessoa racista. Todo mundo tem uma pessoa preta, uma pessoa que é amigo. Eu tenho um amigo negro, eu tenho um tio que é negro. Tem pessoas dentro do coração da gente que passaram pela vida da gente, que a gente comunga de carinho, atenção e troca. Então, tá tudo bem. Vamos pensar nessa turminha. Só que será que eu tenho atitudes racistas? Eu acho que esse é o ponto ali, tá? Eu não me considero uma pessoa racista. Ou puxa vida, eu acho que eu não sou uma pessoa racista. Beleza. Mas a pergunta é, eu tenho atitudes racistas? Né? A minha criancinha lá, tem uma criança de 7 anos. Ela tá brincando com um amiguinho na escola. Eu incentivo ela a brincar com o amiguinho que é preto? Eu convido esse amiguinho preto para vir brincar em casa? Eu conheço a mãe dessa família? Né? Eu consigo perceber que no meu meio só existem pessoas brancas? Ou será que no shopping eu seguro a minha bolsa quando eu vejo aquela turminha de cabelo black, aquela turma disruptiva que eu amo, aquela molecada, né? Será que eu seguro a minha bolsa e... Ai... Eu escutando vocês, eu acho esse ponto muito importante, gente. E aqui eu tô falando desse lugar que eu ocupo, que é uma pessoa branca de classe média criada no Sul, que escutou, ouviu, teve muitas falas racistas ao longo de toda a criação. E de várias maneiras, coisas ostensivas, que eu acho que é o que a Raida falou, porque a gente, quando pensa em racismo, pensa num racismo ostensivo, né? Não vai brincar com aquela pessoa, não vou sentar do lado daquela pessoa, ou eu não me relaciono com pessoas pretas. Ou aquela pessoa que faz apologia lá a nazismo, e né, a gente pensa nesse extremo, e aí a gente pensa, não, eu não sou essa pessoa. E aí vai para o discurso da Érica, eu tenho amigos, eu conheço... Mas aí a gente vai para a segunda pergunta, porque o racismo do Brasil é um racismo sofisticado. E eu acho muito importante a gente
num primeiro momento, eu gostaria muito que a gente abrisse os ouvidos para se pensar racista, porque quando a gente se vê assim, a gente percebe que tem algo para mudar. Se a gente não se vê assim, a gente entende que o problema está acontecendo fora de mim, ou a gente adota uma postura negacionista de dizer, não, no Brasil não existe. Não existe no Brasil o que existe são casos pontuais. E quando a gente vê os números, a gente percebe que não. Então, toda vez que a gente quer se convencer pela nossa subjetividade, pelo nosso viés, a gente tem que ir para os dados e fatos, né? Então, quando a gente olha os dados, a gente percebe que se fosse algo muito pontual, a gente não teria os impactos em números que a gente tem hoje. E aí a gente vai para essa sofisticação do racismo. Então, a minha segunda pergunta para vocês eu tenho essa percepção que o nosso racismo, ele é sofisticado, aspas, e ele se utiliza das sutilezas. E eu queria convidar vocês a trazerem exemplos desse racismo cotidiano que vai além do racismo ostensivo e explícito no dia a dia das empresas, para que a gente pudesse se identificar. Como que é o cabelo, como que é o tom da pele, a gente pode pensar aí na questão do colorismo, né? Quanto mais claro o tom de pele mais passabilidade essa pessoa tem. E isso é sutileza. Não, estou trazendo pessoas negras, né? Mas a gente entende, a gente sabe que o retinto ele tem uma chance menor do que uma pessoa não retinta. E a pessoa uma pessoa negra que não é retinta, ela também tem as suas questões, ela também sofre racismo, ou ela também fica num limbo, né? Enfim, a gente discrimina por bairro, por universidade. E a questão dentro dessa sutileza, né? A gente não pode esquecer da invisibilidade, nós não podemos esquecer que é olhar para o teu público, né? Que você vai almoçar no refeitório. Dá uma olhada para ver quem que está sozinho. Então, você não chama para o rap, você não chama para almoçar, você, numa reunião, você repete aquilo que a pessoa fala, né? E coloca uma outra palavra, coloca um tom mais sofisticado, enfim, você interrompe. Isso são sutilezas que nós vamos ficando cada vez mais silenciados, né? E quando a gente pensa dentro de uma organização, a gente precisa lembrar que trabalho é dignidade, trabalho é pagar conta, né? Água, luz, telefone, internet, isso é trabalho. Né? A gente dá eu falo que nós damos os nossos melhores neurônios aquelas 8 horas de trabalho. Então, a gente não quer perder isso. É muito difícil chegar onde chega. Quando você chega num lugar, numa organização, em que existem várias microagressões, né? Ou você tem que estar muito forte enquanto pessoa preta para continuar, para ter força para buscar um outro emprego, porque você vai ficando com a tua autoestima lá no pé. Daqui a pouco você começa a passar para o empreendedorismo. A Raida, que trabalha com mulheres, sabe bem do que eu estou falando, né? Nem todo empreendedor, ele é empreendedor porque ele quer. O empreendedor, ele é empreendedor porque muitas vezes é o único meio que ele encontra de sobreviver. E a gente sabe que é isso. Deixa eu só comentar, eu trouxe um exemplo que eu gostaria de compartilhar, mas antes eu queria comentar um pouco ainda sobre a fala da Érica, quando ela dá o exemplo assim, no refeitório, quem é aquele que está sozinho, no happy hour, né? Enfim, e uma coisa que eu queria dizer para os nossos ouvintes não vamos nos apegar a exceções. Então, talvez ouvindo o exemplo da Érica, você fala assim, não, eu estava no happy hour quinta-feira passada, e aí eu super interagi com as pessoas ali, inclusive tinha um negro, 2 negros que estavam conversando, interagindo. Vamos pensar sempre como pano de fundo esses dados que a Paula traz. Então, uma coisa é a exceção, uma coisa é o seu vizinho, o seu tio, aquele colega que senta do seu lado. Outra coisa é a realidade desse cenário que nós estamos trazendo. Quando a Paula pergunta sobre sutileza, é real, é sutil, e aí eu me lembro de um exemplo, eu vou dar 2 exemplos, que eu acabei de pensar num outro muito recente. Ele é fora do mercado de trabalho, mas eu acho que ele vai nos ajudar a ilustrar esse sentimento. Eu moro num condomínio onde eu desconheço uma outra moradora mulher preta. Desconheço, pode ser que eu encontre, estou doida para encontrar com ela, inclusive.
mas eu desconheço. E aí, um dia eu estava sentada no hall da minha torre, esperando o Uber, ia demorar um pouquinho, pedi pelo aplicativo, o motorista ia demorar 18 minutos, enfim, falei, vou ficar sentada aqui, trabalhando no celular. E aí, chegou um moço, um prestador de serviço, ele abriu a porta, me viu sentada, fechou a porta e falou assim, porque faltava alguns minutos para 8 ou para 9 da manhã, não me lembro. E aí ele olhou para mim e falou assim, moça, tá aí esperando o horário para subir para trabalhar, né? É sobre exatamente isso que a gente está falando. Então, ele parte do pressuposto que, obviamente, morar aqui ela não mora. E esse partir do pressuposto, enfim, só terminando o caso, eu respondo para ele, eu falo, não, estou esperando o Uber, eu moro aqui. E ele fica todo desconcertado, ele não fala mais nada e sai fazendo o trabalho dele. Mas ele já partiu do pressuposto porque é o repertório que ele tem. Né? O repertório de que não conheço nenhuma outra mulher preta que mora aqui ou mora num lugar disso. Gente, não é nenhum condomínio luxuoso, tá? Não estou falando de nenhuma bolha luxuosa, não. E aí, sobre esse partir do pressuposto, muito recentemente, eu encontrei com uma pessoa no mercado, na Sophie, no ambiente de trabalho, pela primeira vez. E a gente tinha uma reunião, já tinha uns 20 minutos, reunião presencial. E aí em algum momento eu fiz uma pergunta assim, isso daqui já está definido, não me lembro. E aí a pessoa respondeu assim, pasmem, a pessoa respondeu, já combinei com a Raida, tá tudo certo. Eu falei, então você combinou comigo, eu sou a Raida. E aí a pessoa ficou sem graça e levou um susto. Pelo mesmo motivo do moço aqui no meu condomínio. Partiu do pressuposto que essa daí não é a Raida. Não é uma mulher preta que é a CEO, né? E tem muito poucas, inclusive. Sobre esses dados, né, que Paula traz, que são importantes para a gente pensar. E aí tá essa coisa da sutileza. É o repertório que a gente cria. Não é lugar de preto um cargo de CEO, não é lugar de preto um cargo de médico, né? Quantos são os casos que a gente escuta, né? De alguém que chega num consultório e fala para a médica assim, tem como chamar a doutora? Não, peraí, eu que sou. Quê? E aí, olha só que interessante, se a gente acha estranho, né, uma pessoa preta nessa posição, por que a gente fala que falta esforço para ela chegar ali? Sabe? Assim, a conta para mim não fecha. Se você acha que é falta de esforço, por que você se surpreende quando tem uma pessoa ali? Enfim, eu acho que a gente também vai comentar um pouquinho sobre isso. E tudo isso, gente, a gente está falando de uma coisa que machuca. Eu saí um dia de uma reunião e que eu fiquei muito cansada depois da reunião. E assim, eu entendi que eu estava chateada com uma questão ou outra, mas eu não conseguia verbalizar ainda o que eu tinha sentido nessa reunião. Mas era uma reunião que eu era a única mulher preta. Eu era a única pessoa preta da reunião. E aí depois, no Instagram, eu descobri que tem um estudo sobre isso. Né? Quando nós não nos vemos representados nas outras pessoas ali daquele meio, de fato o estresse é maior. E de fato foi assim que eu me senti. Eu senti que eu deveria provar o tempo todo que eu merecia entrar naquela reunião. Então, além de tudo isso que eu e a Erika estamos falando, a gente está falando de uma coisa que machuca, né, que aumenta o nível de estresse, que impede oportunidades. Enfim, a gente está falando de algo que é real, né, que não é só um sentimento. A gente está falando de uma realidade da nossa sociedade. Duas coisas que eu queria comentar da fala de vocês, quando a Erika fala sobre o empreendedorismo, da necessidade, de novo estatísticas, eu gosto muito de estatísticas. A gente vê o empreendedorismo das pessoas pretas muito como um empreendedorismo de sobrevivência por falta de opção, que é muito diferente do que a mídia, você SA, você RH, as grandes revistas que a gente usa como referência, são revistas boas, eu não estou dizendo que não, mas Forbes, Harvard Business Review, você RA, você SA, você RH, são revistas que vendem uma ideia de empreendedorismo por vocação, por paixão, uma pessoa que se planeja, que vai viver o seu sonho. Mas
de quem que a gente está falando quando a gente conta essas histórias? Quem são essas pessoas que pensam em empreender para lucrar, que pensam em empreender para escalar? E quem é o empreendedorismo massivo dos números que hoje a gente tem no Brasil, que estão empreendendo e ganham menos de um salário mínimo, ou que ganham até um salário mínimo, que é um percentual altíssimo dos CNPJs que a gente tem aberto. Então, é um empreendedorismo puro e simples de sobrevivência. Então, até nos veículos de comunicação que a gente tem, os principais veículos que eu uso para me guiar sobre carreira, ele retrata uma realidade que não é a realidade da maioria, é uma realidade da minoria, né? E que parece que, nossa, tá todo mundo vivendo esse empreendedorismo. Não tá. Mas, enfim. E o segundo ponto, gente, ou melhor, o terceiro, né? Porque eu tinha todo um script aqui. Quando eu escuto vocês falando, acho que natural, qualquer pessoa que tem uma consciência um pouco maior vai se sentindo culpada, vai se sentindo mal, vai percebendo as coisas onde erra, vai percebendo as coisas que reproduziu, e eu tô falando desse lugar, e tô aqui para provocar os meus aqui também nessa reflexão. A gente, número 1, tem dificuldade de assumir, então tem dificuldade de se implicar. Próxima parte da minha teoria, por despertar em nós esse sentimento ruim, essa culpa, essa consciência, ela gera uma culpa, eu acho que também isso afasta as pessoas do engajar-se na luta, e a gente escuta falas do tipo, mas eu não tenho culpa disso, ou falas absurdas do tipo, mas quem escravizou os negros eram os próprios negros. Vocês já escutaram essas bobagens já, né? Então, você acha qualquer desculpa para dizer, mas gente, isso daí já estava assim quando eu cheguei, isso não tem a ver comigo. E eu acho que vem muito desse sentimento de culpa, que é um sentimento horrível de sentir. Não sei se é a melhor pergunta que eu posso fazer para vocês, mas é uma culpa que a gente deve sentir, ou, muito pelo contrário, é um sentimento de responsabilidade, e agora que você viu, não dá para desver, você precisa agir. O que vocês acham? Paula, primeiro eu vou citar de novo o livro O Pequeno Manual Antirracista, porque, de novo, acho que é uma leitura que pode embasar muito de tudo isso que a gente tem falado. Tem uma frase que a Djamila traz, que é: o racismo é uma problemática branca. A história que a Érica começou a trazer para a gente mostra isso. Então, não é real que o povo negro um dia levantou e falou: o que acha? Tipo, uma ideia aqui, vamos escravizar o nosso povo? Nossa, que genial, boa ideia, pá. Né? E nós estamos falando de uma coisa muito recente. A escravidão, ela durou quase 400 anos. Érica, me corrija se eu estiver errado, 380, alguma coisa. E ela foi oficialmente finalizada, né? Esse oficialmente meu está entre aspas, porque se você jogar lá no Google trabalho escravo, você vai ver notícia de semana passada. É muito atual, né? Mas esse oficializado foi em 1888. Gente, eu nasci em 1989. A porta fechou nas minhas costas, eu costumo falar isso. 101 anos só. É muito, muito recente. Enfim, é uma problemática branca. Porém, dizer que é culpado, tem uma frase também do livro que eu gostei muito, que é: a culpa leva à inércia e a responsabilidade leva à ação. Então, se eu saio desse lugar de culpado, nossa, eu fui culpado, e o discurso não muda, e a gente vai para o caminho de se sentir responsável, poxa, o que eu posso fazer? O que dentro das minhas condições, né, na minha bolha, eu posso fazer para não ser apenas não racista, né, e sim antirracista? O que eu posso fazer? Então, respondendo sua pergunta, de fato, é uma problemática branca, mas não é o lugar de culpa que vai resolver. E nós não estamos aqui, né, por exemplo, nesse podcast tão legal, só falando num discurso assim, existe, ponto. Não, né, a gente precisa pensar o que eu, no meu lugar, posso fazer diferente. Eu penso também que eu vou com a Haida, não é uma questão de culpa, mas é uma questão de responsabilidade e trabalhar junto. Né? É trabalhar junto a partir desse momento. É dar visibilidade, é ver o que eu posso fazer, então,
para contribuir. A gente não pode esquecer que os imigrantes, eles foram convidados a participar. Eles foram convidados, eles foram trazidos, eles foram amparados, eles foram acolhidos. Nós não. Então, não é uma questão de culpa, mas uma questão de responsabilidade. Nós somos nós somos o resultado do que a nossa turma lá atrás foi. Então, se eu estou nessa posição aqui, na posição enquanto psicóloga, mulher, né, morando numa casa boa, eu tive muita contribuição dos meus antepassados. Se a pessoa branca mora numa casa bacana, já vem de um outro patamar, né? Porque eu sempre penso, né? Enquanto eu estava na escola, enquanto uma pessoa... Isso não é culpa, isso é só entender, é só para entender. Né? Enquanto uma criancinha vai lá na escola, eu adoro a turma dos 7, 8 anos, né? Enquanto a criancinha de 7, 8 anos está preocupada, uma criancinha branca está preocupada, o que ela vai levar de lanche, como que ela vai mostrar o caderno dela, a criança de 7, negra, ela está pensando, será que eu vou apanhar hoje? Será que vão fazer bullying comigo hoje? Será que vão me chamar de macaco hoje? Né? Quando a criança está lá, a adolescente, 15 anos, a época da pegação, da beijação, a delícia, que saudades. A gente fica imaginando, né? A menina branca, qual que é a tendência? Ela escolher quantos namorados ela quer. Quando a gente pensa numa menina preta, eu passei por isso. Meu Deus, será que eu vou ser a escolhida? Né? Então, não é uma questão de culpa, mas entender que há esse privilégio. Então, eu trouxe 2 exemplos de contextos cotidianos, não de uma organização, mas eu já fiquei apavorada quando eu considerava que aquele emprego era a minha salvação, que eu não podia, de jeito algum, deixar aquela oportunidade da minha vida passar. Então, eu tinha uma carga emocional muito grande. Então, o que eu, enquanto pessoa branca, o que a pessoa branca pode fazer para vir para essa luta antirracista? Né? Entender que se nós temos aí entre 50% e 55%, outros dados, 57% da população são pessoas pretas, né, entre pretos e pardos, mas 71% das pessoas que são assassinadas são pretas. Não sei. Se a gente pensa na população carcerária, que 70% das pessoas, 67%, 68%, 70% das pessoas das pessoas que estão em cárcere, que são pessoas pretas, então tem alguma coisa aí, né? É essa ficha que a gente precisa. É só isso. Porque eu só Paula, eu só consigo me movimentar se eu entender. Empatia é muito bom. Eu vou falar uma coisa bem polêmica agora. Empatia é lindo. Empatia é gostoso. É até bonito de falar. Eu sou uma pessoa empática. Mas a gente só consegue ter empatia pelo outro se a gente está perto do outro. A gente não consegue ter empatia com quem está lá na PQP ou quem passa por uma realidade totalmente diferente. A gente é solidário. Eu sou solidário, puxa vida, que pena, poxa, nossa, deve ser muito difícil. Isso é solidariedade. Agora, empatia, você precisa estar perto do outro para você saber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Então, o que a gente precisa? Acolher. O que a pessoa que é branca precisa? Acolher, dar espaço, abrir para o sentimento, perguntar como que se sente, perguntar como é que foi a história. Né? Eu comecei falando, é tão gostoso quando as pessoas escutam a nossa história, escutam a nossa vivência. Então não é culpa, mas é entender os privilégios, é entender e se responsabilizar junto com a gente. Porque, né, Raida, a gente não consegue sozinho. Gente, essa luta não dá para a gente vencer só as pessoas pretas. É impossível, a gente já sai perdendo. Érica,
pegando o gancho da tua fala, gosto muito de história, gosto muito de dados também. Vamos lá. 13ª emenda. Assistam para pegar o gancho do que a Érica falou sobre o encarceramento da população preta. Fala de um fenômeno dos Estados Unidos, mas no Brasil é a mesma coisa. Está na Netflix. Outra coisa que eu quero convidar vocês a assistirem, Holocausto Brasileiro, fala de como eram os manicômios no Brasil e como funcionavam os manicômios no Brasil como um lugar de depósito da população que não era bem vista socialmente. E uma das histórias que me encantou muito, eu vou deixar como recomendação esse podcast para vocês, é da Estela do Patrocínio, uma mulher preta que foi simplesmente retirada da rua e colocada dentro de um manicômio. Então, a gente, quando vai investigando as histórias, você vai vendo, e isso é muito recente, gente, isso daqui a 20, 30 anos atrás. Me permitam contar 2 histórias que eu acho que foram muito importantes para mim. Deste lugar. Quando eu fui fazer vestibular, tinha recém implantado a lei de cotas. E eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque eu percebo nas pessoas que me escutam e me ouvem uma resistência muito grande a políticas afirmativas e lei de cotas. As pessoas, elas de modo geral, não entendem, não conseguem compreender. E eu estive nesse lugar. Então, assim, quando eu fui fazer meu vestibular, poxa, como assim? 50% das cotas, das vagas, eu não estou competindo mais. Então, eu acho que quando a gente fala de privilégio, é isso, eu estou perdendo o privilégio naquele momento. Todas as pessoas no meu entorno, super contra, é um absurdo, aquele discurso de meritocracia, porque não é assim que a gente vai resolver, aquela fala de, temos que investir em educação de base, porque assim teremos pessoas preparadas para competir. Tudo isso eu acho incrível, concordo, só que até a educação de base ser totalmente reformada, todo mundo ter todas as condições do mundo, você vai fazer o quê? Vai continuar fazendo com que as pessoas não cheguem no nível superior? Falando de todos os vieses inconscientes que tem, todas as polêmicas de vagas afirmativas. Gente, eu trabalhei em RH, eu posso te afirmar, se não tiver política afirmativa, não vai ter contratação. Se não tivesse lei falando que 5% da população das empresas de determinado porte tem que ser PCD, não teria PCD contratado. E 23% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Se a gente for deixar para ser natural, gente, isso só se corrige em mais 500 anos de Brasil. E olhe lá. Então, não tem que ser natural. Diversidade -2, não tinha diversidade no meu entorno, estudei em colégio religioso, enfim. Um amigo meu, Evandro, nunca me esqueço, um homem preto. Um dia estávamos no shopping, passeando, e ele fez essa gentileza. Eu tive sorte, porque encontrei pessoas ainda muito pacientes. Ele começou com um dado, né? Você sabia que 30% da população do Paraná é preta? Falei, nossa, não sabia. Dele, você vê essas pessoas por aqui? Daí eu, não, no shopping. Dele, eu vejo o cara lá que serve o restaurante, ele listou o nome do restaurante. Então, nesse primeiro momento, ele me abriu o olho para uma coisa que até então eu não percebia. E um dia, num evento com a Érica, eu não sei se ela vai lembrar, um evento de RH chiquérrimo, que a gente ganhou uns convites lá que sobrou da diretoria, porque a gente era analista, o diretor decidiu não ir distribuir os convites lá, fomos nós duas. Aí eu, Érica, chocada, virei para Érica, falei, Érica, você viu que no palco só tem homem branco, velho e tal, mais velho, né, do que a gente, quando eu digo velho, é faixa dos 40, 50, profissionais mais maduros, né? E não tem quase mulher nesse evento. Aí ela, Paula, eu sou a única pessoa preta aqui. Aí eu lembro que foi um outro momento também que me marcou muito, assim, do tipo, olha o tamanho do buraco. Qual é o papel da pessoa branca na luta antirracista? Qual é esse papel? O que nós devemos fazer de forma ativa para contribuir? Eu fico imaginando, eu lembro do dia daquele evento, era um evento chiquérrimo mesmo. Meu Deus, só tinha homem engravatado naquele lugar, mulheres de salto. Mas eu fico imaginando quantas vezes eu pensei, mas eu não falei. Né? Quantas vezes eu penso que esse não foi um único insight que eu tive, mas eu nunca falei. Principalmente porque a gente fica, às vezes, com medo de parecer uma pessoa muito impositiva, né? A gente fica muitas vezes, a pessoa negra fica com medo de parecer
muito reativa, muito narcísica, olhando só para a própria condição enquanto pessoa, condição não, para a própria negritude, enfim. Então, eu fico imaginando o espaço que as pessoas brancas podem dar para uma pessoa preta, para ela expressar, sem cair no lugar do mimimi, né? Sem cair no lugar, nossa, eu nem estava falando sobre isso, né? E a partir dessa fala acolher, porque existem inúmeras respostas que você pode dar a partir do momento que uma pessoa fala, nossa, mas eu sou a única preta aqui. Nossa, mas você... nossa, que egocêntrica. Nossa. Érica, né? E aí, só te interrompendo, aí normalmente a pessoa fala, pelo menos você está aqui, poxa, você deveria agradecer, né? Isso, amada. Excelente, Raida. Né? Então, eu fico imaginando, eu queria só finalizar com isso, eu fico imaginando as vezes que eu pensei e não falei. Então, acho que a luta antirracista começa nessa abertura, nesse compartilhar, nesse acolher, né? Quando a gente pensa nas organizações, a gente pensa em não trazer a pessoa preta só para pautas raciais. É o coletivo que move, é a partir desse coletivo que a gente tem força. Né? Uma andorinha não faz verão. E nessa luta contra o antirracismo, contra o racismo, contra o preconceito, contra a discriminação, a gente precisa desse coletivo, pensar coletivamente. Porque a Raida disse sobre a questão, né? Ah, mas pelo menos você chegou. Sim, ainda bem que eu cheguei, mas eu quero mais, eu quero outras pessoas. Tantos ficaram para trás. Né? E nessa trajetória eu vim sangrando, eu não vim assim, bela, maravilhosa e maquiada. Né? Então é isso, é sobre isso também, né? Eu queria, meninas, dar alguns passos para trás, só voltar quando a Paula traz o cenário dela ali com relação às cotas. E eu gosto muito de analogias, assim. E aí eu queria trazer vamos pensar numa meia maratona. E aí tá cada um com um pezinho ali na mão, sabe? A mulher preta carregando um saco de 20 quilos, cada um ali com o seu peso nas suas bolhas, cada um com o seu peso. Então, quando a Érica falou que chegou sangrando, é porque ela estava carregando um saco muito pesado. Teve muita gente que ficou para trás mesmo, porque o saco é muito pesado. E essa é a consciência sobre o privilégio. Opa, eu como homem branco, classe média, às vezes eu não estou nem carregando o saco, né? Eu falei sobre o trabalho escravo hoje, 2022. Será que é justo eu ir lá naquela empresa, né? Não sei nem se a gente pode chamar de empresa, mas enfim, tem uma galera ali trabalhando de forma, enfim, né? Cenários muito tristes. Será que é justo eu olhar para aquela galera e falar lá, faltou esforço. Poxa, se tivesse se esforçado mais, gente, vamos ser reais, assim. Eu conheço muito executivo que é muito menos esforçado. Não é falta de esforço. Nessa meia maratona, o saco é muito pesado dessa galera. Então, é por isso que quem chega sangrando quando chega. Então, voltando à resposta, assim, o que as empresas devem fazer, né? Na verdade... se tem uma dúvida de, poxa, como empresa eu tenho que me preocupar com isso, a empresa está onde? Está dentro de uma sociedade. A sociedade vive isso. Nós estamos falando aqui, não é de um pedaço do Brasil, né? A gente está falando do todo. Então, é uma responsabilidade nossa. Hoje, a Sophie é uma empresa 100% de mulheres e 30%, um pouquinho mais que isso, são mulheres pretas. Nós temos a consciência que esse número tem que melhorar. Nós temos a consciência de que nas cadeiras criativas esse número pode ser melhor. Perdão, nas cadeiras de liderança esse número pode ser melhor. E aí uma coisa que eu ia sugerir, surgiu de um papo, a gente tem um grupo, a gente fez um encontro recente de mulheres pretas na Sophie, surgiu isso de um papo que são as consultorias. Acho que a Érica talvez pode falar muito melhor sobre isso do que eu, mas as consultorias sobre diversidade. Então, se eu estou nesse lugar de eu não sei o que eu faço... Paula falou sobre estudar, é isso, assim, quando a gente estuda, quando a gente abre para conversa, quando a gente fala sobre tudo isso, a gente consegue enxergar um pouco mais os cenários.
Então, uma sugestão é isso, assim, a busca por consultorias, essa pausa no estudo para entender de fato e a gente reconhecer os privilégios. Não é só abrir vagas exclusivas, aí eu acho que a Érica também pode trazer isso para a gente de uma maneira muito melhor, mesmo que a contratação aconteça e a pessoa entre, será que aquele ambiente é um ambiente seguro quando a gente fala de racismo, enfim, né? Será que aquela pessoa não vai chegar e não vai sofrer violências racistas absurdas? Porque aquele meio, né, um meio dentro de uma bolha que desconhece aquele profissional que chega com aquele tom de pele. Tem uma informação que eu vi sobre empresas da Noruega. Acho que tem uma lei que nos cargos dos conselhos de administração precisa ter, no mínimo, 40% de mulheres. E por que eu estou comentando isso? Porque a fala de um dos homens foi o seguinte: se não existisse essa lei, nós íamos contratar somente os caras que jogam golfe com a gente no domingo. É isso. É perfeitamente isso. Então, tem que existir as políticas afirmativas, por algum motivo, é por causa desse peso, né, desse saco pesado que muitos grupos precisam carregar e outros não têm peso nenhum, correm a meia maratona tranquilos e competem só com si. Né? O máximo que eu preciso fazer, eu que não carrego peso nenhum na meia maratona, é me alimentar bem, enfim, né? Aí a gente está falando de educação, treinar mais, só isso que eu preciso me preocupar. O restante da galera precisa se preocupar com tudo isso, concorre comigo, só que com diferentes sacos nas costas. Eu penso também que é a questão da consciência, né? Então, ser consciente, se responsabilizar, né? Acho que penso nas contratações intencionais, elas são, tem que ser, não tem como, a gente precisa trabalhar em cima de contratações intencionais e planos de desenvolvimento pós-contratação, né? Penso também que abrir espaço para se falar sobre racismo dentro das organizações. Em toda a minha trajetória profissional, pouquíssimos gestores, eu listei, ontem eu estava pensando, né? Pelo que eu me lembro, eu tive 2 gestores de empresas diferentes que me perguntaram se eu sofria racismo. Na realidade, eles não me perguntaram: você sofre racismo aqui na empresa? Não. E, Érica, eles, de uma forma muito polida, eles me disseram: como é que você, tá tudo bem aqui? O pessoal te trata bem? Né? Eu entendi que ele estava perguntando se eu sofria racismo, né? Então, a gente precisa abrir espaço para falar sobre isso. Lidar com a turma que faz microagressões. Chacota, fala do cabelo, fala da cor da pele, fala dos coisas com conotação sexual dentro das organizações, né? Como eu disse há pouco, a questão de objetificar o corpo preto, né? Não tem participar do comitê. Quem que participa de comitê racial? Uma turma do RH e uma turma do administrativo. Quem tem que participar do comitê é quem não sabe. Não é? Minha mãe dizia e diz, né? Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Então, eu acho que eu penso que uma das coisas que as empresas podem fazer, a alta gerência pode fazer, né? Eu penso que não dá para fazer isso todos os dias, toda semana, ficar lá 2 horas, né? Enfim, eu não estou dizendo isso. Mas ele tem que participar do comitê de diversidade. Quando a empresa não trata o racismo, ela reproduz. Se ela não trata, naquele livro do Acordo Inconsciente, fala exatamente isso. A empresa que não trata, ela reproduz. A organização, ela tem um peso muito grande. O CEO, ele tem um peso muito grande. Se ele fala assim, todo mundo fala assim. Ninguém questiona. Por isso que muitas vezes as empresas até quebram, porque ninguém questiona. Né? E a gente precisa ser questionado. Enfim. Então, eu penso que a gente precisa tratar, a gente precisa conhecer e a gente precisa debater. Né? Esse espaço dentro do comitê, esse espaço dentro das organizações para falar sobre,
é super importante. E uma outra coisa que eu penso que a gente precisa fazer, que as empresas precisam fazer, é se engajar de forma efetiva. No que eu posso contribuir com o meu entorno, com a minha comunidade, com os filhos dos meus, né? Trazer para chamar a turma para perto. E isso não tem custo. Não que não tem custo, mas assim, dentro da janela é muito pouco em termos de investimento, né? E a gente não pode esquecer que uma empresa, principalmente as maiores, ela tem um poder social muito grande e ela sofre pouquíssimas sanções. Nós sabemos disso. Há um mês atrás, 2 meses atrás, uma grande marca de sapato colocou uma mulher branca para representar a nossa raça, né? Fotos belíssimas, lindíssimas. Quem eram os criadores? Eram homens baianos pretos. Me corrija se eu estiver errada, Raida, né? Ou seja, qual tipo de sanção que sofreu? Nenhuma. Pelo contrário, a gente sabe que o engajamento foi lá em cima, que a turma falou. Nananana. Então, a empresa ela é muito poderosa. Então, e esse poder dá para ela um livre acesso. Então, que ela utilize esse livre acesso para pensar na luta anti-racismo, anti-preconceito. Não sei se faz sentido. Muito sentido. Não sei se você quer complementar, Raida, mas eu fui anotando algumas coisas, assim, né? O que brancos podem fazer? Eu anotei. Estudar, reconhecer privilégios. Eu acho que também tem muito de... A Érica falou desse lugar de acolhimento, das pessoas que estão próximas de nós, mas uma coisa que eu achei que fez muita diferença para mim foi acompanhar páginas, acompanhar autores, acompanhar influenciadores, acompanhar toda a diversidade que faltava no meu entorno. Então, realmente se abrir para outras narrativas que não sejam as suas. E aí eu acho que tem páginas bem legais. Eu vou fazer uma lista de todas essas indicações e vou colocar no canal no Telegram, gente. Vou pedir para o nosso editor colocar o link com essas pessoas, com esses influenciadores, com essas séries, filmes, enfim, para você aí do outro lado acompanhar e seguir. A Raida falou uma coisa importante, investir em consultorias de diversidade. Eu, Paula, entendo como importante a questão das vagas afirmativas. Vocês trouxeram outro ponto que é muito importante, que é garantir o crescimento dessas pessoas, porque não adianta você falar que tem 50% do quadro de mulheres ou 50% das pessoas da tua empresa são pretas, sendo que a maioria das posições de comando não são ocupadas por essas pessoas. E eu acho que tem também uma questão da gente se corrigir nas palavras e parar de falar, é mimimi porque não pode mais falar criado mudo. Se é uma dor que não te dói, não abra a boca para falar, entendeu? Só escute, acolha e corrija, porque eu acho que é fácil a gente falar de uma dor que não dói na gente. Então, tudo para mim pode ser mimimi, por exemplo, mas não sou eu que estou sendo afetada. Então, acho que a gente talvez tenha que ser mais aberto. E é muito difícil você ser corrigido também. Eu preciso dizer isso para vocês. É duro, porque às vezes eu falo coisas que... e eu nem estou falando das questões raciais, que talvez eu esteja mais ligada, mas de outras expressões que a gente foi tomando uma consciência de que são equivocadas, e a gente fala não com essa intenção, e você às vezes é corrigido publicamente, ninguém gosta de ser corrigido, mas às vezes é necessário você ter humildade de falar, desculpa, eu não sabia, agora eu vou melhorar, eu anotei, eu não vou mais fazer isso, e seguir, né? Você não vai conseguir olhar tudo o tempo todo. Acham que faltou alguma coisa aqui, gente? Só queria fazer complementos, porque achei sua fala muito, muito importante, Paula. Criar consciência é a primeira coisa. Vamos fazer o que a data sugere. Feito isso, vem todos esses pontos que você falou muito bem. Estudar, furar a bolha. Quando a gente fura a bolha, a gente consegue enxergar isso. Se você criou consciência da data, se você se prontifica a ouvir, a estudar, enfim, você já vai saber o que fazer dentro das suas possibilidades. Porque o mais importante você fez, que é criar consciência. Por que o 20 de novembro é dia da consciência negra e não da consciência humana, como todo ano a gente precisa explicar?
Se você entendeu a consciência, acabou, você vai saber muito o que fazer dentro das suas possibilidades. E aí vou pegar um gancho no que você falou sobre... e aí é uma opinião minha, tá, gente? Quando as pessoas brancas são julgadas porque estão aprendendo no meio do caminho. Existe um ponto que Paula também falou muito bem, ela falou o seguinte, aquele meu amigo que abriu os meus olhos no shopping de maneira muito educada, ele não tinha obrigação de fazer aquilo, real. Mas depois que eu ouvi uma fala da Thaís Araújo, a importância da representatividade, depois que eu escutei uma fala da Thaís Araújo sobre isso, eu me senti mais confortável nesse lugar do que eu, Raida, sou uma pessoa paciente que defendo a educação. Acho que a educação transforma vidas. Então, eu defendo aquilo que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Mas, claro, que a gente não pode definir as pessoas pretas com aquele termo que a gente usa, que é o wiki-preta, né? Aquela pessoa ela tem a responsabilidade de me ensinar, enfim. Isso não é real. Mas eu me disponibilizo. Aquilo que eu puder fazer para criar essa consciência, de fato, eu vejo muito que... Eu também cheguei sangrando muito nesse lugar que eu estou e muita gente ficou para trás, pegando carona aí na fala da Érica. Mas eu sinto que nesse lugar que eu estou, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa pelos meus. Então, se promover o mínimo de educação que eu puder, eu vou fazer isso dentro das minhas possibilidades. E aí, uma coisa que eu queria falar para as pessoas brancas que se preocupam em ser julgadas, né? No meio do caminho, eu estou tentando, mas eu vou errar e vou ser julgado. Eu falei isso com a Paula essa semana, assim, eu acho que tem uma galera aí que não faz nada e julga quem faz alguma coisa. E aí, quem faz alguma coisa vai apanhar. O que eu queria dizer para as pessoas brancas também vocês vão apanhar e entendam que nessa pauta vocês vão apanhar muito menos, assim, é pouco, com todo respeito ao sentimento que se tem de, nossa, você é julgado como biscoiteiro, é muito pequeno. A Érica falou no início desse podcast, racismo mata. A cada 23 minutos, a gente perde um jovem negro no Brasil. A gente está aqui, galera que está nos ouvindo, há um pouco mais de 1h30 esse podcast tem como um todo. Vai ser editado, claro. Mas, assim, mais de 1h30 que nós estamos discutindo quantos jovens negros já morreram lá fora. A gente está falando de um problema muito grande. Você ser taxado como biscoiteiro, alguém virar e falar, lá, errou no meio do caminho, mas você errou tentando, é muito pouco, assim. O que eu quero é reforçar o convite. Vem com a gente precisa... Érica falou isso aqui também em algum momento, a gente precisa... Não é uma luta só nossa e mesmo que fosse, a gente não dá conta sozinhos, assim, a gente precisa de vocês. Então, é isso que eu queria complementar. Da minha parte, só muita gratidão e também dizer que eu vou colocar os contatos de vocês no Telegram e no descritivo do episódio. Sigam tanto a Raida quanto a Érica, elas têm conteúdos sensacionais que vão muito além das pautas raciais, né? Cada uma na sua área de especialidade, empreendedorismo, psicologia, e tem muita coisa que a gente pode aprender com elas. Mas o que não foi dito que precisa ser dito para encerrar esse momento? Eu atendo muitas pessoas pretas. E toda vez que eu atendo um paciente meu preto, eu atendo muitas pessoas brancas também. É como, mas toda vez que eu atendo um paciente meu preto, é como se fosse um encontro. É um encontro, assim. É muito interessante, Paula. Muito legal, muito interessante. Daí eu também estava fazendo uma reflexão essa semana. Toda vez que eu leio um livro sobre pauta racial, parece que está dando voz à minha consciência, algo que está aqui dentro. Eu vou lendo, eu falo, cara, mas parece que eu já li isso antes, mas não, eu não li isso antes. Sempre esteve aqui e é um momento em que eu consigo, que expressa isso que está aqui dentro de mim. E enquanto psicóloga, uma pessoa que tento estudar, eu falo que eu tento porque é muita coisa, né? Tento estudar sobre comportamento humano, sobre o sofrimento humano. Eu só quero frisar o seguinte. O racismo, então, como eu já disse, a Raida já reafirmou, o racismo mata, o racismo ele deprime, o racismo, a gente sente vergonha quando a gente está numa situação vexatória, quando a gente passa por quando a gente passa por uma situação de racismo, a gente se sente exposto,
Esse é o nosso sentimento, né? E a gente recua, né? Quando uma pessoa não está num restaurante, não é porque ele não tem dinheiro muitas vezes. É porque ele sabe que ele vai ter mais uma barreira para comer num restaurante bom. Teve uma vez que nós fomos naquele restaurante chique lá no shopping, lembra? Nossa, no Foi o ano passado. Acho que foi o ano passado, o ano retrasado. No shopping. Não, naquele lá de cima, no. E daí nós estávamos. Vocês já estavam. Você e a Thalita estavam lá dentro. E eu ainda não sabia que vocês estavam lá. E eu fiquei ali. E como era carnaval, tinha um bailinho de carnaval. E daí e eu fiquei ali olhando o bailinho de carnaval na frente do restaurante. E daí veio, eu estava toda me arrumada, toda emperequetada, né? E daí veio, super suspeita, assim. E daí veio um segurança e ficou bem pertinho de mim, assim. E daí eu pensei comigo, eu tenho duas opções. A primeira opção é fazer um barraco e perguntar por que esse cara tá fazendo aqui. Porque, né? Ou entrar e curtir a noite com as minhas amigas. Né? Então daí o que eu optei? Eu optei em entrar e ficar com vocês. E foi ótimo, foi maravilhoso. Comemos uma comida muito boa, inclusive. Então, a pessoa negra ela tem que fazer essas escolhas. Né? São escolhas que a gente tem que fazer cotidianamente. Quando a gente vai no shopping, vê o carrinho do segurança passando, né? Quando a gente vai no mercado e a gente, meu Deus, que vontade de chinelo, não vou de chinelo, né? Então, quando eu vou numa loja, quando eu tô com eu tenho a minha família brinca comigo, né? Tira sarro de mim, que eu só falto ir com o exame de sangue, andar com o exame de sangue, porque eu ando com todos os documentos, né? Justamente porque se acontecer alguma coisa, eu estou protegida. Por muitas vezes eu andei com crachá. A primeira vez que eu fui pegar avião, eu fui de crachá. Porque eu pensava, bom, se alguém olhar para mim, vai olhar para o meu crachá e vai achar que eu estou indo trabalhar. Né? Então a gente é isso que a gente sofre no dia a dia, é isso que a gente tem. Além de tudo, nós também temos que nos preocupar com isso. Então o racismo ele mata, ele fere, ele nos coloca num lugar de muita dor, de muita ferida. E é por isso que a gente precisa de todo mundo perto da gente. Porque a gente também precisa de carinho. A mulher preta também precisa de carinho. A mulher preta também precisa de atenção. Né? A gente precisa estar junto, a gente precisa se nutrir. Porque é isso, né? A gente precisa se nutrir um do outro. Tanto com pessoas pretas, tanto com as pessoas brancas. A gente está aqui para trabalhar de forma coletiva nessa luta. A gente precisa estar aqui, porque a minha sobrinha, a Júlia, que tem 10 anos, eu quero que ela vá para fora, eu quero que ela vá para São Paulo, eu quero que ela vá viver a vida dela. Né? Eu quero que os meus filhos tenham essa mesma facilidade, que eles consigam passar por isso. Então a gente precisa falar para as nossas crianças o que é racismo. A gente precisa falar para os nossos adolescentes o que é racismo. A gente precisa falar para os nossos pais o que é racismo. Né? Eu quero que eu quero que a minha casa, quando eu tiver meus filhos, estejam cheios de crianças fazendo bagunça e eu fazendo pipoca para elas. Independente se elas são, eu quero crianças pretas, eu quero crianças brancas. Né? Mas a gente precisa dessa luta, desse acolhimento coletivo que é de todos. Né? E uma outra coisa que eu gostaria de deixar tem um filme, tem uma série que é do Colin Kaepernick, que é aquele jogador de futebol americano, Colin preto e branco. É uma série super curtinha que tem na Netflix e fala da trajetória dele enquanto jovem.
é linda. E tem uma parte lá que é muito, muito linda também. Não sei se a Raida já viu, não sei se você já viu, que é o momento que, como ele vai para os campeonatos lá nos Estados Unidos, então ele sofre muitas microagressões. E ele é um menino preto, e a família dele ele é adotado, e a família é branca. E tem um momento de tanto ele fazer, e daí ele começa a participar dos campeonatos, e daí ele sofre muitas agressões racistas. E a família não consegue perceber. E tem um momento que ele fica tão deprimido que ele perde a energia. É o momento do vídeo, da série que mais me toca, porque ele não quer mais fazer aquilo que ele tanto gosta. Então você tira do jovem a possibilidade dele fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele tem dom. Daí a mãe dele chega no quarto e fala: vamos lá, dia de jogo. E ele lá, tipo, dia de jogo? De novo? É sobre isso. E eu agradeço o espaço de estar aqui. Tenham colegas como a Paula, porque a Paula é uma mulher antirracista. A Paula é incrível. A Paula. E necessária, Paula, necessária. Que tenhamos mais Paulas com a gente. Talvez o Marcelo vai pegar minha fala anterior para encerrar, tá? Eu me emocionei quando a Érica fala uma coisa, aí depois vocês vão fazer sentido, né? Vão entender o que faz sentido na edição, mas a Érica fala uma coisa sobre o crachá. Cara, ela bota o crachá para as pessoas olharem e falar, ela tá indo trabalhar. Tá indo trabalhar é como se fosse uma chancela, né? É uma coisa, tipo assim, a empresa que eu trabalho, eu juro que a empresa que eu trabalho pagou, por isso que eu tô aqui, tá, gente? Mas eu não quero incomodar ninguém. É porque eu preciso trabalhar. E, assim, o que eu quero dizer é, caramba, pouco não é dar conta de ninguém que ela vai fazer naquele avião, sabe? Mas ela precisa quase que se justificar. Deixa eu entrar aqui. Eu sei que aqui não é um lugar que tem muita gente parecida comigo, mas deixa eu entrar aqui. Eu tenho uma justificativa. Eu faço, e aí te ouvindo, eu fiquei lembrando de movimentos que eu faço, que é quando eu estou numa farmácia ou num lugar assim, eu coloco a bolsa para frente e deixo a minha bolsa visível o tempo todo, para ninguém nunca pensar que eu botei alguma coisa ali dentro da bolsa. E a gente teve até um caso ontem, por exemplo, de uma moça, né, dentro de uma loja que foi acusada por uma atendente de que tinha algumas roupas ali dentro da bolsa dela. Simplesmente pela cor da pele, na verdade. Mas o que Paula falou é alguma coisa para encerrar. Eu queria dizer duas coisas. A primeira coisa que eu queria dizer, um pouco baseado nisso que a Érica falou, a gente é preto desde que a gente nasceu. A gente não ficou preto porque a gente começou a falar que vidas negras importam, sabe? A gente nasceu assim, a gente tem... Se a gente for puxar na memória, a gente vai lembrar de casos muito antigos. Eu lembro, assim, de um pai de um namoradinho, namoradinho branco, assim, na época de adolescência, que o pai, quando me conheceu, o pai virou e falou assim para o filho dele, não, é moreninha, né? Assim, poxa, poderia ser, né, uma escolha melhor. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente é preto desde que a gente nasceu. Então, essas microagressões sempre acontecem. Então, Paula falou para a gente, né, falar alguma coisa para as pessoas brancas agora desse encerramento. Eu queria dizer isso, sabe, Paula? Eu queria dizer que quantas vezes eu estive num lugar de pessoas brancas dando aula de racismo. Não precisa me ensinar uma coisa que eu vivo desde que eu me lembro, assim. São muitos anos, né, de experiência nessa posição. Então, assim, não faz sentido. Então, a dica é, faça o básico. Criar a consciência que a data sugere. Estou sendo repetitiva, mas porque, para mim, isso é quase que suficiente. Assim, não é suficiente, mas é um percentual bem grande. Se eu criar a consciência que a data sugere, eu já vou saber o que fazer. E é isso. Quero agradecer muito pelo espaço, repetindo que tenhamos mais Paulas, mais pessoas brancas que sejam antirracistas e que tenham essa consciência, que entendam a necessidade, porque o saco que a gente carrega nessa meia maratona é bem pesado
e quando tem gente para ajudar, que é o que a Paula está fazendo aqui, é bom para todo mundo e é necessário para a gente. Obrigadíssimo, mais uma vez. Tá no mudo, Paula. Isso, áudio. Pessoal, então, nossos ouvintes, que episódio, hein? Eu acho que ele merece 5 estrelas. Tenho certeza que ele merece 5 estrelas. E se você ainda não segue a gente aqui no Spotify, por favor, faça essa gentileza. Aproveite e siga a Raida e Érica. E nos encontramos no próximo episódio. E, por favor, compartilha com o teu grupo de líderes, compartilha com as pessoas que estão na empresa, compartilha com quem precisa ouvir esse conteúdo. Não fica na miséria, não. Bota o dedo aí, clica e compartilha nos teus stories, marca a gente, isso é bem importante, isso também é uma ação que você pode ter de disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Conto com vocês aí do outro lado. Um beijo e até o próximo episódio.